Olá, você que está aqui nos acompanhando pela TV 61 e pela TV 247. Bom dia, Hélio Dolly, tudo bem? Bom dia, Negrão. Bom dia a todas e todos. Estamos começando o nosso bate-papo da semana, bate-papo com o Hélio Dolly, que nesta edição o Hélio vai abordar os seguintes temas. Ele vai falar das manifestações de ontem, tanto pró e contra Bolsonaro. Ontem, 1º de maio, dia do trabalho, dia do trabalhador, das trabalhadoras e dos trabalhadores. E no dia 7 de maio agora, será lançada a candidatura do ex-presidente Lula, outro tema aí que o Hélio vai abordar. E ele vai falar também sobre a terceira via, que deve ter uma definição, provavelmente, dia 18 agora deste mês, qual o nome que vai concorrer pela terceira via. E no baú do Hélio, ele continua nas suas recordações de sua passagem pelo jornal de Brasília. Hélio, as manifestações ontem, de um lado e de outro, me parece que foram meio fracas, né? Assim, pelo menos que eu acompanhei, a não ser São Paulo, né, onde o ex-presidente Lula esteve, lá no Pacaembu, mas assim, no resto do país, só não foram tão fracas contra Bolsonaro quanto as pró-Bolsonaro, né? Pró-Bolsonaro, que foi uma vergonha. Qual a sua avaliação, Hélio? Foram sim, Negrão. Inclusive a do Pacaembu. A do Pacaembu, levando em conta que era uma manifestação do Dia do Trabalho, com a presença de artistas, houve shows que atraem as pessoas, e com a presença do Lula, que não tem aparecido assim em manifestações, também não foi uma grande manifestação como poderia ter sido. Agora, tem vários aspectos, não é o caso de analisar todos, não vamos falar primeiro, embora não sejam as mais significativas, falar das da oposição. As manifestações da oposição, de modo geral, pelo menos aqui em Brasília, por exemplo, foram muito mal convocadas. Nós tivemos 2 manifestações de 1º de maio em Brasília por parte da oposição da esquerda. Uma pela manhã, reunindo vários partidos, 6 centrais sindicais, alguns sindicatos, movimentos, MST, FNL, foi pela manhã. À tarde teve uma da CUT, com vários sindicatos também. Eu não entendi até agora por que a divisão, né? Dia do Trabalho, as centrais sindicais têm pautas muito semelhantes, com exceção da central que apoia o Ciro Gomes, todas elas estão fechadas em torno do Lula. Eu não entendi essa divisão. Mas, de qualquer maneira, Negrão, essas manifestações não teriam muito significado mesmo, além da comemoração do 1º de maio. Onde há um significado político, nas manifestações do Bolsonaro, que, mais uma vez, foram um fracasso, né? Quer dizer, criou-se uma expectativa e mostrou o seguinte: Bolsonaro, para fazer grandes manifestações, ele precisa de tempo e precisa de dinheiro. Ele precisa de tempo para regimentar pessoas, ele precisa de dinheiro para pagar pessoas, pagar o transporte, pagar a alimentação. É porque você viu aquela estratégia que ele usou da outra vez. Ele concentrou em São Paulo e Brasília. Concentrando em São Paulo e Brasília, ele leva pessoas de outros estados para essas 2 cidades. Para isso, ele precisa de tempo, de logística, e essas pessoas são de alto poder aquisitivo, né? Mas também vêm pessoas de baixo poder aquisitivo. As pessoas de alto aquisitivo vêm por conta própria, em seus jatinhos, em seus de voos, vêm com seus SUVs enormes, aqueles caminhões que usam nas suas fazendas, tal, se hospedam nos hotéis 5 estrelas de Brasília, tal. Mas também vem um povo que vem de ônibus, e aí ele tem que pagar para esse povo vir, tem que pagar a alimentação, tem que pagar o transporte. Então, está provado o seguinte: se deixasse a manifestação em Brasília, são fracas. Aqui em Brasília foi um fracasso total. A esplanada ficou vazia. É difícil encher a esplanada, mas ela ficou vazia. Isso mostra o seguinte: Bolsonaro tem seus seguidores são fanatizados, representam cerca hoje de 30% da população em termos de voto, mas em termos de bolsonarista raiz, aquele
que endossa toda a besteira falada pelo chefe, que vive num mundo paralelo, de uma realidade paralela, talvez seja ali 10, 15% da população. E como nem todo mundo vai à rua, nem na esquerda, nem na direita, você fala assim, todo mundo que é de esquerda foi à rua. Claro que não. Né? As pessoas ali estão os militantes, os mais arraigados, que têm um enraizamento maior, seja com a esquerda, seja com a direita. Agora, o que deve se ressaltar é o seguinte: o tom provocador, o tom golpista, o tom contra a Constituição, contra o Supremo Tribunal Federal, pelo golpe militar, pela militarização do país, estava presente em todas as manifestações bolsonaristas. Muito presente. E Bolsonaro veio, né, aqui na manifestação de Brasília, esteve lá, não falou, porque acho que ele viu que ia falar para meia dúzia, deixou lá o sabujo dele, general Heleno, falando para as pessoas, Mário Frias, esses medíocres que o cercam, deixou eles lá falando e foi embora, porque ele sentiu que ali não ia ser um fracasso, né, ia ser um fracasso total. Agora, o tom era esse, e ele foi lá. Momento em que o presidente da República vai a uma manifestação e que se pede golpe militar, militarização, fechamento do Supremo, ele está sendo conivente com essa tese, ele está concordando com isso. A manifestação de São Paulo, mesma coisa. Ele não foi lá, mas mandou um vídeo, que até teve problemas de transmissão, mas mandou um vídeo. Ele está sendo conivente com essas bandeiras. Então, o nível de tensão permanece, e o nível de ameaça à democracia também permanece. E é interessante que cada vez isso aí há um consenso maior. Eu vi outro dia uma postagem, eu não sei, acho que foi do Noblar, dizendo o seguinte: a noite do dia 2 vai ser terrível. Isso se a gente chegar até a noite, 2 de outubro, naturalmente. Isso se a gente chegar até 2 de outubro, que é o dia do primeiro turno. Ele fala, vai ser uma noite terrível, porque os bolsonaristas não vão aceitar o resultado. E os resultados tendem, apesar de todo esse terror que a gente está vendo aí na imprensa, Bolsonaro vai empatar, vai estar ameaçando, está chegando perto, tal, o Lula tende a ganhar no primeiro turno. Não digo vencer a eleição no primeiro turno, ser o mais votado no primeiro turno. O que seria bom vencer logo no primeiro turno, né, Hélio? Para acabar e vencer com uma boa margem, né? Para ser uma forma de tentar neutralizar esse golpismo. Vou falar em Lula, né? Dia 7 agora, o ex-presidente lança a sua candidatura, né? Pré-candidatura ainda, né, Hélio? Porque ainda precisa passar pela convenção, né? Ainda é pré-candidatura. Ele lança no dia 7, com Alckmin em São Paulo, vai, então, oficialmente lançado. Ele até agora, o Lula sempre fala, eu não me lancei ainda, e vai estar lançado. No dia 18, está prometido o lançamento de um candidato único da centro-direita, desse grupo que se chama Centro Democrático. Não sei se isso vai acontecer, porque ainda não há um entendimento entre Simone Tebet, João Dória, o presidente do União Brasil, né, agora Bivar, Luciano Bivar, disse que não vai fazer acordo com eles. O Ciro Gomes, embora se aproxime, depois se afasta. Eu não sei se vai sair isso mesmo no dia 18. Mas você falou uma coisa importante, Negrão. O Lula, hoje, não é um candidato do PT. Claro, ele é o candidato do PT. Ele é o candidato da esquerda. Mas ele não é só o candidato da esquerda. É claro que não é de toda a esquerda. Há uma esquerda, mais à esquerda, que não está apoiando Lula, está lançando outros candidatos. Né? A Unidade Popular lançou outro candidato, mas ele é o candidato do grosso da esquerda no Brasil. Mas ele hoje não é só o candidato do PT e da esquerda, ele é o candidato para derrotar Bolsonaro. Ele é o candidato viável para derrotar Bolsonaro. A terceira via busca um candidato viável para derrotar Bolsonaro também, e, logicamente, derrotar o Lula. Mas ela não está encontrando esse caminho. Se Lula ganha no primeiro turno, a gente pode ter um cenário muito favorável a baixar esse tensionamento, porque vai ficar mais difícil para os bolsonaristas resistirem ao resultado, como a vitória já no primeiro turno. É claro, eles vão alegar fraudes, tal, tudo isso. Agora, para ganhar no primeiro turno, tem duas coisas que têm que se combinar, Negrão.
Uma, o candidato que ganhar no primeiro turno tem que ter mais votos do que todos os outros juntos. A soma de todos os outros candidatos tem que ser inferior ao do candidato para ganhar no primeiro turno. Então, o Lula, para ganhar no primeiro turno, para ele é interessante a polarização com o Bolsonaro e que os outros candidatos que continuem, como Ciro Gomes, sei lá se vai ser Simone, João Dória, se o Luciano Bivar, que eu não acredito, vai manter a candidatura, todos somados têm que ter menos voto que ele. Isso é possível hoje? É pela polarização. Por quê? Porque polarizando, o que acontece? As pessoas que hoje não optam nem por Lula nem por Bolsonaro, há uma tendência de grande parte delas, é óbvio que não são todas, mas boa parte delas, fala assim, pô, meu candidato não tem chance. Se eu não votar no Lula, o Bolsonaro pode ganhar. E vice-versa. Meu candidato não tem chance. Se eu não votar no Bolsonaro, o Lula pode ganhar. Então, esses eleitores abandonam seus candidatos e vão para aqueles que estão polarizando a eleição. Então, eu, por exemplo, acho muito provável que eleitores do Ciro Gomes, que já não são muitos, deixem de votar no Ciro Gomes para votar no Lula, para impedir a vitória do Bolsonaro. E eleitores hoje que se dizem da Simone Tebet, do Dória, e que você somando ali, vai dar não chega a 10%, né? Somando todos eles, Simone Tebet, Dória, Janone, Luiz Felipe Dávila e tal, que eles acabem indo para o Bolsonaro. Aqueles que têm uma tendência radical contra o Lula vão para o Bolsonaro. E aí a eleição pode se definir, sim, no primeiro turno, que seria o mais desejável. Agora, se tiver apertado e o Lula precisar de ir para o segundo turno, isso serve para todos os candidatos. Quanto mais candidatos, melhor. Né? Quanto mais candidato você tem, dificulta a vitória de quem vai para o segundo turno. Então, hoje, ter muitos candidatos, na verdade, interessa ao Bolsonaro, desde que não tire voto dele, como o Moro fazia. O Moro tirava voto dele. Mas se não tira voto dele, pega aquele nem Lula, nem Bolsonaro, para ele é bom, porque aí o Lula não consegue uma soma superior a todos os outros. Então, Negrão, o cenário está em aberto, viu, Negrão? Previsões hoje são muito difíceis, há uma tendência de vitória do Lula, uma possibilidade de vitória no primeiro turno, caso o processo continue polarizado, mas ninguém pode botar na mão no fogo e já fechar um resultado de outubro. Nós estamos ainda começando maio, tem muito tempo pela frente, inclusive uma campanha, e a gente sabe que, às vezes, um fatozinho muda tudo, como foi a facada, por exemplo. Né? Um fato muda todo o sentido da eleição, como na eleição de 89, para lembrar Lula versus Collor, né? A tendência ia para o Lula, até que o Collor recorreu a uma filha do Lula fora do casamento, recorreu a uma manobra no debate, o debate na TV Globo foi manipulado pela própria TV Globo, a partir daí houve uma inversão e o Collor passou na frente e ganhou a eleição. Pertinho do dia da eleição, Lula já era dado como vencedor. E reverteu no último momento. Então, é muito difícil você ficar querendo ler cabeça de eleitor há tanto tempo antes da eleição. Mas acho que o caminho é esse, viu, Negrão? Na verdade, esse vai ser um mês decisivo, né, Hélio? Porque tem o lançamento agora, daqui a uma semana, 6 dias, da candidatura do Lula. A previsão de definição dia 18, quer dizer, final de maio é que a gente vai ter um desenho mais próximo aí do que será aí o trilho dessa campanha, né? Mas vamos ao baú do Hélio. O Hélio prossegue aí, rememorando o seu período, sua passagem pelo Jornal de Brasília, nos tempos áureos do Jornal de Brasília. Hélio, o que você traz aí de novo aí nessa história? É completar a história que eu comecei semana passada, que eu contei que era um jornal muito renovador, é claro que nos limites que a censura permitia, que os próprios interesses patronais permitiam, como é na grande imprensa, mas um jornal que foi muito renovador, um jornal que fez um bom jornalismo sob o comando do Luiz Gutenberg. Eu contei essa história, eu era o editor executivo, logo eu era o segundo da redação,
O Gutenberg era o editor-chefe. E eu contei isso, falei que ia falar hoje aí foi ótimo, foi um momento muito bom para mim como jornalista e para o jornalismo brasiliense, que o Jornal de Brasília se impôs. O Jornal de Brasília se tornou um grande jornal da capital, respeitado. Eu recebia mensagem, né, carta, coisas, telefonemas de jornalistas de vários lugares interessados em matérias do Jornal de Brasília, em falar do Jornal de Brasília. E o Jornal de Brasília, eu tinha esquecido isso outra vez, Negro, ganhou um prêmio ESSO, nessa época, de maior contribuição ao jornalismo. O Jornal Brasileiro ganhou um prêmio ESSO, maior contribuição ao jornalismo. Foi muito prestigiado. Aí eu falei que ia continuar a história contando por que eu saí do Jornal de Brasília. Aí uma pessoa que nos ouve sempre disse assim, você já contou essa história. Então, a gente até esquece, né? Mas eu não vou abordar pelo factual. Eu já contei o factual, que o factual, em resumo, foi o seguinte: uma cobertura do 7 de setembro, a repórter escreveu uma matéria que não agradou aos militares do Exército, ao comando do Exército, na época era o Ministério da Guerra, não agradou, e eles exigiram a demissão da repórter. O jornal, depois de alguma relutância, cedeu, a direção do jornal cedeu, demitiu a repórter, e nós, revoltados com aquele ato de força, com a subserviência da direção do jornal aos militares, em plena ditadura, 1975, acho que foi 5 ou 6, 5 ou 6, 5. Nos revoltamos e pedimos demissão, paralisamos o jornal por uma noite e fizemos um pedido de demissão coletiva. Foram, não lembro quantos exatamente, eu tenho isso registrado em algum lugar, mas foram uns 20 jornalistas que, de repente, pediram demissão, esvaziaram a redação de repente. Então, um ato bem significativo da época. Eu vou falar mais sobre ele do que contar como foi, como eu contei em outro programa. Veja só, Negrão, o jornal estava avançando, era um jornal bom. Eu contei aqui que nós conseguimos publicar lá uma denúncia de tortura do ex-deputado Marco Antônio Tavares Coelho, que era do Partido Comunista. Nós publicamos a notícia da prisão do Onestino. A gente fazia um bom jornalismo, enfocou a Revolução Portuguesa sob um aspecto progressista. Aí, de repente, Negrão, nós jogamos tudo aquilo fora. Então, eu queria falar mais sobre isso. Veja só, a gente tem que entender os fatos no momento que eles ocorrem. Não adianta ficar com a cabeça de hoje e de um cara de 71 anos analisando o que ele fez com 24 anos, né? E o que aquela turma de 24, 23, 22, 25, 26 anos fez naquela época. De ditadura, de repressão, de revolta, é diferente desse momento, mesmo tendo o Bolsonaro aí, é diferente. Então, não é para ficar comparando, mas veja só, nós, éramos submetidos à censura, vivíamos numa ditadura, sabíamos que havia prisões, torturas, até que muitos de nós tínhamos sido vítimas, sabíamos disso tudo. E aí a gente resolve fazer uma manifestação de força muito positiva, mostrou que a gente não era cordeiro, que a gente se revoltava, que a gente se indignava, mas com essa ação totalmente voluntariosa e muito mais, na minha opinião, de hoje, tá, Negrão? Na minha opinião de hoje, muito mais para nos fazer sentir pessoalmente bem de estar enfrentando a ditadura, de estar combatendo, de não estar aceitando um ato absurdo, não está sendo conivente com a direção do jornal, que ficou de joelhos para o Exército, a gente pegou e jogou fora o projeto, porque a partir daí o Jornal de Brasília entrou numa decadência. Gutenberg ainda segurou, trouxe alguns jornalistas de fora para segurar a barra, mas nunca mais foi o mesmo. Não adianta, nunca mais foi o mesmo. Até que ele próprio saiu do jornal pouco depois, acho que um ano e pouco depois, e fundou um outro jornal que chamava José. Não sei se as pessoas aqui de Brasília sabem disso. Ele fundou o jornal, um semanário chamado José. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem que pensar 2 vezes nesses atos. E, às vezes, tem que ouvir os mais velhos. Porque os mais velhos nos diziam: espera aí, calma, vocês fazem um protesto, fazem uma nota de protesto, o sindicato protesta, tal, mas é ditadura, nós estamos numa ditadura, a gente tem que resistir.
Não adianta sair, e aí? Cada um vai procurar o seu emprego, cada um vai se virar, uns vão ficar desempregados. Naquela época não era tão difícil arranjar um novo emprego, tanto é que logo depois eu já estava na Folha de São Paulo. Logo depois, uma semana depois, menos de uma semana, eu já estava na Folha de São Paulo, e com um convite da Globo. Só que o convite da Globo não foi imediato, tinha que ver, e a Folha era imediata, eu precisava trabalhar, fui para a Folha de São Paulo, onde eu fiquei algum tempo como repórter especial. Mas é isso que eu queria ligar. A gente tem que refletir. Não adianta esse voluntarismo, essa coisa. Talvez nós tivéssemos contribuído mais para a luta contra a ditadura, ficando no Jornal de Brasília, do que tendo feito aquele movimento coletivo, bonito, repercutiu muito bem na época, as pessoas, os outros jornalistas nos elogiaram bastante, que também, embora na época os jornalistas fossem mais, eu vou dizer claramente isso, mais corajosos do que hoje, dos que os de hoje, não era muito comum um pedido de demissão coletiva de um jornal que estava indo bem, que estava saindo bem. Então, era isso que eu queria falar, sabe? Nós jogamos fora o projeto, Gutenberg ainda tentou segurar, mas não é porque a gente era importante, é porque perdeu o carisma, sabe, Negrão? A nossa saída derrubou um pouco aquele carisma que o jornal tinha de democrático, um jornal que estava ali para combater, para falar a verdade e tal, mesmo sob os rigores da censura. Agora, eu poderia ter me revoltado mais cedo. Eu poderia, por exemplo, não ter aceitado a censura prévia que o jornal era submetido. Não aceitava a censura e pedia não aceito a censura. Eu fiquei lá. O censor todo dia me telefonava, passando os recados da censura, eu anotava e o jornal cumpria os recados da censura. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Então, eu estou relativizando mesmo o nosso ato, que na época para nós pareceu fantástico, necessário, mas que a gente tem que pensar muito. Muitas vezes a gente toma impulsos que acabam sendo mais negativo que positivo. Para mim, a carreira não teve problema nenhum. Eu fui para a Folha de São Paulo, depois eu fui para a Globo, fui ser chefe de redação na Globo, aqui em Brasília. Foi uma experiência muito boa, interrompida pela ditadura também. Aí não foi iniciativa minha, foi iniciativa da Globo, que me demitiu por causa da minha ficha no SNI. Mas isso aí é outra história, né, Negrão? Vamos lá. Você está sem sono. Estava sem sono. Vamos trazer o Gutenberg aqui para... Ele está em Brasília, né? Está morando aqui em Brasília. Gutenberg, eu briguei com o Gutenberg na época, você vê aquelas coisas juvenis, né? Briguei com ele, ficamos anos sem nos falar. Ele falava mal de mim, eu falava mal dele. Jornalisticamente, né? Não jornalisticamente. Depois a gente se recompôs e eu sempre que eu posso, eu elogio o Gutenberg como um dos grandes talentos da imprensa brasileira, um dos maiores. Vamos trazê-lo aqui, velho. Vamos, já vi a imprensa brasileira. Vamos falar com ele aqui no... E assim a gente encerra aí o nosso bate-papo com o Hélio de hoje. Foi meio corrido, ele está com muito compromisso, mas a gente volta na quarta-feira. Agradeço a você que nos acompanhou aí, dá o joia, compartilha, se inscreva na TV 61, Expresso 61 e na TV 247. A gente volta na quarta. Um abraço para todo mundo. Um abraço, Negrão.